dia, estamos começando o nosso programa Bem Viver. Hoje, Jofre Neto entrevista Dr. Paulo Pereira. Segundas-feiras é dia privilegiado. É verdade. E eu não sei se o microfone tá ligado. Tá ligado, tá ok, tá certinho aí. Hoje, recomeçando, eu vi com alegria na previsão do INPE que a temperatura vai voltar a diminuir de novo. Porque ela, Você fica alegre com isso? Eu fico, eu gosto. No final da semana passada, a previsão era que iria subir no sábado, ia subindo até chegar no sábado, domingo, ter um topo. E de fato teve, né? Agora ela previu que vai cair. No sábado que vem vai ter uma diferença para hoje de 6 graus. Olha só que bacana. Hoje eu adoro usar bermuda. Ainda bem que nem todos gostam do azul, né? Há quem goste do vermelho e do amarelo também. Sim, né? claro. Muito bem. Estamos atravessando esses tempos diferentes, vamos dizer assim, no nosso país, né, doutor Paulo? Vamos, quem sabe, até abstrair um pouquinho aqui, voltar à normalidade, né, da técnica, da ciência, não é? Será que conseguiremos isso? Deus queira. Ontem o Jano de Freitas usou uma expressão na coluna dele que eu achei chocante, mas realidade, né? Falando desse tempo agônicos do país, né, em que nós estamos em fases terminais, eu acho que terminais não, mas do país, desse retrocesso democrático, esses abalos. A gente costumava falar no jornal, e temos ainda no meu jornal lá às 7h30, o tranco do dia. Cada dia vem uma notícia mais maluca, não é? Assustadora, do ponto de vista político. Cada dia uma crise. Cada dia uma crise, não é? Há quem goste disso. Bom, eu recebi um convite seu de uma palestra importantíssima na PM, não é? Associação Paulista de Medicina. Associação Paulista de Medicina. Com Associação de Pais e Mestres. A PM, isso, não, essa é medicina. Medicina. De medicina. E o tema era sobre os avanços da tecnologia para a medicina, não é isso? Telemedicina, não é? Exato. O que se destaca disso, doutor Paulo? Bom, o destaque disso é simplesmente colocar para todo mundo, para toda... A criança que está nascendo hoje não sabe que não havia informática. Sim, exatamente. Eu costumo contar a história. Eu acho que vou começar contando essa história. Boa. Porque é interessante. Eu fui uma vez numa palestra de psicólogos e psiquiatras. Eles passavam um filme para que o filme fosse analisado. E eu fui convidado, com muito prazer, fui lá porque eu gosto desses temas. E o filme exibido foi um filme chamado Ela. Já falei isso aqui, eu acho. Já falei para você. Não sei. Falou para mim, no programa sim, não. Exato. E o que é esse filme? O que é esse filme? Esse filme é mostrar a tecnologia, mostrar o avanço da tecnologia, o alcance da tecnologia, até onde a tecnologia chega e de uma maneira impressionante. O indivíduo, o tema do filme é que, pelas tantas, o indivíduo cria um personagem, que é ela, né, a personagem, e, de repente, há um entrelaçamento entre os dois e os dois se apaixonam. Quer dizer, o personagem é um programa de computador com inteligência própria, inteligência artificial. Ele criou o personagem e os dois se apaixonam. Isso pode, isso não pode, isso existe, isso não existe. E acabou o filme, aquela coisa interessante, começou o debate, né? Então o pessoal debatia, é isso, é aquilo, pé. E eu percebi que o debate não estava em cima da possibilidade de alguém se apaixonar por um personagem. Ou seja, estava aceito isso, de certa forma. O debate foi em cima da tecnologia. Sim. Porque, beleza, porque inventou esse computador, esse é o número X, o outro número tal. E eu comecei a olhar aqui, mas isso não me interessa, eu vi aqui agora, eu não vim aqui para ver isso eu procuro em casa. Eu queria discutir o aspecto psicológico da questão. Pode um indivíduo criar um personagem, se apaixonar pelo personagem, ele criar um personagem, se apaixonar pelo personagem, perfeito. Mas o vice-versa, como o personagem vai se apaixonar? Então, que alcance que tem a criação desse personagem? Ou seja, ele criou um ser. Ele criou um ser que para ele passou a ser realidade, para ele passou a existir, e tanto que ele acreditava que havia aquele... E tem uma cena anedótica até no filme que eu acho que o autor colocou lá como justamente uma provocação mesmo.
tipicamente, né, esses relacionamentos de internet, é uma cobrança de presença. Eu passei uma mensagem para você, você não respondeu, Sim, já sim. faz 3 minutos, você visualizou e não respondeu. Então... Exato, mas os 3 minutos, se você é para o ouvido humano, de repente, uma semana que você não fala comigo. E aí o personagem, a Her, né, aliás, é ela, né, ele fala com ela, que ele tenta falar com ela, aquele desespero de apaixonado, fala com a pessoa não atende, quer falar naquele momento. E aí, depois de um certo tempo, ela responde, não, eu estava em contato com outros interlocutores. Ah, é? Com quem que você estava falando? Estava falando com 11.483 pessoas. Então, exato. Então, mas eu estou contando essa história para mostrar, naturalmente, a distância da tecnologia. Eu me fiquei intrigado com o debate. Achei que o debate devia ser em cima do comportamento do personagem e do personagem que ele criou e do ser que criou. E não era aquilo. Então, eu pedi a palavra. Como sempre ocorre, eu não posso ver o microfone. e falei o seguinte, olha, eu nasci em Redenção da Serra, eu já falei aqui 27 vezes isso, no meio do mato, e meu pai tinha um tubo de metal, meu pai enchia de pavio, de barbante, Sim. Molhava com querosene, pegava uma pedrinha que saía faísca, uma esteleta de metal que fazia faísca, e tchaf, ele fazia aquilo, a faísca acendia o algodão untado na querosene. Aí ele pegava o cigarrinho de palha que ele tinha feito com a palha do milho que estava no paiol, soprava, do fumo que ele tinha plantado, ou seja, lá mesmo, e acendia o cigarrinho de palha dele ali naquele tubo. Depois ele tapava aquilo, naturalmente sem oxigênio, o fogo apagava, depois ele acendia de novo. Era uma pederneira, não é isso? Não sei o nome. Eu só sei aquela que pedrinha. eu brinquei na hora, falei assim, olha, para vocês verem, eu estou vendo um filme aqui, como vocês mostraram, mas eu nasci na Idade da Pedra. Quase literalmente. Eu vim da Idade da Pedra. Mas não é por isso, eu disse, não é por isso que eu desprezo a tecnologia. Na minha casa parece uma lan house. Cada um tem um computador, todo mundo tem telefone, tem televisão, a gente fica conversando, eu, minha mulher, no quarto ou na cozinha, por mensagem, ou seja, nada contra a tecnologia. Só que eu estou discutindo que vocês trouxeram essa tecnologia desse nível, mas era numa época trágica do nosso país, assim, mas não tem água. Sim. As represas estavam vazias. Era a época da crise hídrica, 2014, 2015, é isso mesmo. Como fazer? Essa tecnologia vai resolver o problema da água? Quer dizer, eu coloquei uma questão assim, para poder pensar um pouco, para poder discutir. Fazer um contraste, dar um choque pelo contraste. Não nada contra uma coisa nem contra a outra, mas para dar o choque. Isso só para mostrar, vamos dizer, a distância que quando eu nasci, ou bem depois de quando eu nasci, ninguém falava em computador, nem celular, nem nada, não existia isso. E isso, quando começou, a velocidade disso é uma coisa astronômica, né? Uma coisa evolui de um dia para o outro. De forma exponencial, né? Ela não cresce linearmente, não, ela cresce aqui de uma forma impressionante. Chega ao ponto de pessoas mais vaidosas, quando sabe, por informação na própria internet, que surgiu um celular que tem um ponto a mais, um número a mais, lá nos Estados Unidos, ela manda comprar um no mesmo dia, porque acha que aquele que ela tem não serve mais. Quer dizer, uma coisa de doido, uma coisa de inspiração. Uma aceleração muito grande. Até das expectativas, uma ansiedade permanente. Sim. Então, isso que eu estou dizendo, vamos dizer, seria, entre aspas, o lado negativo da questão. O lado positivo é que hoje você tem todas as informações que você quer guardar no seu bolso. Você pode ler livro no seu bolso, pode assistir filme no seu bolso, namorar com o seu bolso, conversar com a esposa, conversar com os filhos, mandar recado, chamar o... Lanterna, localizador, tudo. Tudo. Você tem tudo. Localizador. Eu vou contar uma história daqui a pouco sobre isso, que é muito interessante. Tá. Mas você tem tudo isso. E, naturalmente, isso aí pegou em todos os ramos da vida, né? Hoje em dia, você faz o arquiteto hoje não faz desenho, ele monta aí vai faz montando. Uma simulação. Você quer o móvel aqui nesse canto, o móvel naquele canto, ela aperta o botãozinho, o móvel muda de lugar. Você quer mudar a cor do móvel, ele muda de lugar. É isso aí. Quer dizer, então isso é avanço, isso é evolução, isso é uma coisa maravilhosa. Tudo. Programar uma ponte estaiada. Sim. Vai lá ficar puxando fio? Não, ele programa aquilo tudo. Simula primeiro. Calcula os estais, chama estaiado, porque aqui chama estai, né? Exato, segura por cima. Medicina não podia ficar fora disso, entendeu? Claro que não. Então, isto vem favorecer demais a evolução da medicina. Por exemplo,
eu preciso saber de uma informação sobre determinada moléstia. Na mesma hora eu aciono e aquilo me dá a informação. Um cirurgião está operando um doente e, de repente, ele se sente uma dificuldade naquele momento. Há uma complicação, há uma anomalia que não era vista por ele. Sempre tem um programa de alguém que já viu aquilo antes. Então, durante o ato, ele aciona aquele programa e chega para ele uma imagem daquilo que ele precisava, e soluciona o problema dele. Falei em imagem, uma imagem radiológica, uma imagem de uma computação, de uma ressonância magnética, de uma computação, qualquer coisa, um raio-x. Eu preciso mandar essa imagem lá para o Tocantins, porque tem um parente lá que precisou fazer um exame, fez um exame aqui, eu mandei mais para lá num instante, num segundo. Entendeu? Isso é avanço, isso é... Né? Então, o palestrante, ele é um membro da Associação Paulista de Medicina. Até antes de entrar no palestrante, eu vi um exemplo desses que agora já estão aperfeiçoados, já tem um certo tempo isso, mas eu vi um exemplo agora. Análise de imagem, né? Uma tomografia que levaria 4 horas para se ter uma resposta, tem um programa de inteligência artificial que ele já avalia imediatamente com o acervo dos outros médicos. Ele aprende com os médicos, o programa aprende por si. Claro. Né? Então colocam-se... O programa não vem do céu. Não vem do céu. São milhares e milhares de imagens, ou dezenas, centenas de milhares de imagens, e ele vai vendo como é que o médico diagnostica. Né? Sim. E a partir daí ele toma decisões com um grau de acerto de 90%. Porque a qualidade, inclusive, da imagem é melhor. A qualidade da imagem é melhor. Você pega mais cortes. E isso até para as pessoas compreenderem o papel do computador, eu me lembro até hoje, eu era estudante de engenharia em Itajubá, e computadores era uma coisa raríssima, tinha nas grandes instituições, né? Então tinha banco, gigantesco. Tamanho dessa rádio inteira aqui, da minha faculdade de engenharia, na faculdade de engenharia de Itajubá, EFEI. Então tinha na EFEI, talvez tivesse num banco, ou outro banco de Itajubá, mas eram unidades pequenas. E tinha o grande computador de EFEI que não tem, olha, se tiver um 10º milésimo da capacidade do celular que nós temos hoje, era muito. Sim. Então, mas era um computador da EFEI. E o menino, o filho da nossa lavadeira, perguntou para mim, Jofre, se eu perguntar para o computador se tem ouro aqui em Itajubá, ele fala para mim? Eu falei para ele, fala. Sim, mas a gente tem que fazer um levantamento primeiro, né? Levanta a cidade inteira, vê onde é que tem, se tiver. Aí todo mundo procurando ouro por lá. Aí a gente conta para o computador, aí depois, quando você perguntar, ele responde, mas então não tem graça. É garimpar pelo computador. Não, então não tem graça, porque ele imaginava que o computador per si tivesse um conhecimento. Não, é só uma máquina que você o alimenta com milhões, e agora literalmente milhões de informações, e ele começa a tomar decisões. Então, mas veja bem, a gente discutiu aí chegou lá. A palestra teve mais ou menos uns 50 minutos e teve outros 50 minutos de discussão, de debate, muito interessante. Quais conclusões? Então, o palestrante tem um painel que ele mostra os pontos onde o assunto tem que ser discutido. Por exemplo, conferência médica é um ponto positivo. Cirurgia à distância, um ponto positivo. Tem uns 10 pontos positivos. Aí ele botou em primeiro lugar aqui a consulta médica. Certo? Aí esse aqui é uma coisa separada. Por quê? Porque a consulta médica, o médico e o paciente, para se chegar a uma conclusão do que aquele paciente tem, não dá para fazer no computador. Porque uma consulta médica, você tem o cheiro, você tem a informação, você tem a visão do doente, a cor da pele, a cor dos olhos, a reação, a consistência da pele, a reação do paciente. Isso tudo não tem como um computador fazer. Isso tem que ser feito pelo médico. Porque é a pessoa que sabe medicina. O computador não sabe medicina, o computador reproduz aquilo que puser nele. Se você puser uma coisa errada, ele vai responder errado. É isso aí. Certo? Então, a minha contestação lá no dia da reunião foi a seguinte. Eu recebo um doente no meu consultório que concluiu, porque consultou a internet, porque viu tudo quanto era programa na internet, que ele tinha essa e essa doença.
Tá. Ele já chega com o diagnóstico, ele vem autodiagnóstico. convicto de que ele tem aquilo. E ele vem desesperado porque numa consulta, disseram para ele que aquilo pode ser muito grave, que aquilo pode ser mortal, que ele pode ser um câncer. Certo? Então ele vem certo de que ele está com uma doença grave, que ele está com câncer, ou quem sabe lá, ou vai infartar, ou vai ter um derrame cerebral. E ele quer que eu confirme aquilo. Para poder, preciso confirmar, porque eu preciso tratar. Então, o computador não filtra. Tá. Se ele disser para o computador que ele tem aquilo, o computador vai aceitar, porque ele disse que tem, ué. Precisa o médico filtrar aquilo. O médico fala, espera um pouquinho, você tem, não é isso. Vai examinar o seu quadro, vamos ver o seu sintoma, vamos ver a sua história, vamos ver o seu exame físico, vamos ver os seus exames complementares, para a gente concluir que você tem determinada doença, que a gente vai concluir o que é, mas com muita certeza não é isso que você está dizendo. Porque, por exemplo, um câncer normalmente aparece, o indivíduo tem dor, o indivíduo emagrece, o indivíduo fica fraco, e ele está jogando saúde, certo? Mas ele teve uma dor qualquer, por qualquer contratura muscular, para ele que está assustado, que está apavorado, que consulta o computador todo dia, aquilo já é um câncer. Já é uma confirmação. Já é uma confirmação. Então, esta parte, esse primeiro contato, não tem como o computador fazer. Substituir. Então, tem que ter a consulta. E tem outra coisa, que aí vem o lado profissional. Se tirar o médico dessa história, se tudo for feito só com os programas, acaba uma classe. Sim. Desaparece a medicina, não tem mais ninguém. Porque um médico pode fazer o trabalho de 100 outros. De 100 outros, sim. Entendeu? Isso desaparece. Então, qual é a conclusão? A Associação Paulista de Medicina, justamente com a AMB, naturalmente, está fazendo... AMB é a Associação Médica Brasileira. Está fazendo, ordenando isso juridicamente e programando isso. Entendeu? Então, para uma operadora de saúde usar determinada coisa, ela tem que ter esses e esses quesitos. Porque senão a operadora de saúde, naturalmente, que ela vai, quanto menos ela usar médico, mais fácil para ela vai ganhar mais dinheiro. Tem. Você entendeu? Então, vamos formalizar isso de uma determinada maneira que tenha o lugar do médico. Os operadores de saúde são que oferecem os planos médicos. Plano de saúde. Os planos de saúde. Vai ter que ter o lugar do médico. O médico tem que estar aqui para falar isso, para discutir isso, para falar isso. Porque senão, dispensa essa primeira parte, fica só daqui para frente. Tá. E daqui para frente vai ficar no ela. Ele se apaixona pelo cara ou não se apaixona? Não sei. Precisa um psiquiatra para dizer isso. Perfeito. Precisa um psicólogo para dizer isso. Tá. Você entendeu? Então, em síntese, foi isso que a gente discutiu, foram essas as ponderações. Muito médico estava com medo de que a coisa, nossa, agora vai acabar com a nossa profissão, porque não vai precisar de médico mais, o computador vai fazer tudo. Não vai. No IBM tem o principal programa nessa área, que é o Watson, né? E é um programa de inteligência artificial muito avançado, com acerto, com diagnósticos mais precisos de que alguns especialistas, inclusive. Mas numa segunda etapa. Sim, é o que eu estou dizendo. Ele vai usar a inteligência artificial no dado que foi fornecido para ele. Se for fornecido no dado errado, ele vai errar. Sim, exatamente. Entendeu? Então, o primeiro tem que ter a consulta médica, tem que ter o diagnóstico. Aí você passa para o computador os exames, o resultado dos exames, o resultado do raio-x, o resultado da tomografia, da ressonância, o eletrocardiograma. Por exemplo, uma coisa muito interessante que foi mostrado lá é a possibilidade de você fazer um eletrocardiograma à distância. Sim. Claro, o indivíduo está na residência de um doente, o doente está com uma dor no peito. Você coloca um aparelhinho no peito dele e aciona o programa, como é o nome disso? Um aplicativo. O aplicativo. Aciona o aplicativo, o sujeito que está 20 mil quilômetros, ele dá a resposta, ele vê aquilo. Então, eu vi na África, por exemplo, agora, na semana passada, até vou noticiar isso também no jornal, com um pequeno transdutor, ou seja, um equipamento externo que traga a informação para o celular também, mal comparando aqui com o Dr. Paulo falou, o computador sem o médico não vai funcionar. E o celular, sem ter um equipamento externo, ele também não vai conseguir fazer nada. Né? Tem que ter uma bandeirinha. Tem que ter alguma coisa que faça contato com o mundo externo. Claro. E aí um pequeno transdutor de baixo custo vira um aparelho de ultrassonografia. Sim. E aí, conectado ao celular, permite estar fazendo uma revolução na África. Exato. Né? Importante no lugar... Bom, agora precisa também que tenha antena, né?
Ah, sim, Se exatamente. vai num lugar que é. não tem antena, no que adianta? Não adianta nada, ele Como não é se que vai? comunica, Não- né? Exato. Por isso que Foi para Ubatuba, quando passou o Cataguá, você já não vê mais já nada. não tem mais nada. Por isso que eu ouvi sareiro essa notícia aí do Elon Musk, aquele visionário lá da SpaceX, da Tesla e tal. Ele acabou de receber autorização da Agência de Comunicações dos Estados Unidos para uma rede de satélites de 12 mil satélites, que vai fazer uma cobertura global e fornecer internet com conexão de 1 giga. Hoje nós temos conexão de 5 mega, né? 1 giga são 1000 megas. Já pensou? 1000 megas de conexão. Então, se por um lado é um perigo, por outro, num caso desse, salva vidas. O indivíduo que tem uma visão comercial grande aí, você podia entrar nessa. Monta um estacionamento lá em cima para os Tá bom. satélite. Vai ter que ter um lugar para botar. Eu Vai vou ter entrar tanto nessa. satélite passando. Tá certo, ao meu alcance. Então, só esse equilíbrio, aliás, que precisa ter, que as pessoas ficam iludidas, né? Eu lembro de um filme do Mazzaropi, em que a personagem, a mulher dele, estava muito entusiasmada, né, com o sujeito, falando, você tá se iludindo com propaganda. Né? Ela não pode se iludir com essa propaganda, achando que tudo vai ser resolvido com uma maquininha, substituindo o ser humano. Né? Deixa eu contar para você a história do sinalizador. Ah, isso, localizador. Localizador. Tá. Isso. Uma amiga minha foi assaltada no sábado, sexta-feira. Não, no sábado. Saiu da igreja da Independência, aquela igreja grande da Independência. Sim. Tem um nome lá, esqueci o nome. Acho que é Nossa Senhora, mãe da igreja, se eu não me engano. É. Não, não sei. Ela saiu, o carro dela parado, quando ela apertou O alarme? o alarme do carro. Controle de alarme. O carro piscou. Quando o carro piscou, um carro que estava parado lá veio, encostou. Ela pensou, pô, o cara está com pressa, querendo usar minha vaga. Né? Aí ela ficou assim, o cara chegou, dá dinheiro, dá o celular, dá isso, dá aquilo. Resultado, pegou tudo que ela tinha, pegou a chave do carro, ela não entendeu por quê, o cara pegou a chave do carro e foi embora. Depois deixou o carro. Deixou o carro. Ele falou, com certeza que a pessoa não ia atrás dele. Isso, né? seria o lógico. Bom, e levou o celular dela, e levou tudo, né? Dinheiro, a bolsa, etc. Aí ela voltou para a igreja, assustada, chorando, preocupada, etc. Acionou o marido e acionou a polícia, etc. A polícia chegou imediatamente. E o filho dela é um sujeito que manja muito de tecnologia. Na mesma hora, o filho dela pegou, o celular está em tal lugar. Uhum. Aí já comunicou a polícia falou assim, vamos lá, nesse lugar. A polícia chegou perto, não sei o que, está ali atrás. O celular está ali atrás. Vamos esconder aqui. Sim. A polícia ficou na moita. Não demorou nada, chegaram as 3 pessoas que tinham assaltado para pegar o celular. Eles jogaram o celular, esconderam o celular e foram para algum canto para ver se, naturalmente. Aí, de repente, o que aconteceu? Os 3 foram pegar o celular, a polícia pegou com a boca. Não demorou 1 hora, os 3 indivíduos que assaltaram estavam presos. Eficácia da polícia também, entendeu? Sim, que chegou a tempo. Tecnologia que fez isso. Se não fosse, talvez se não tivesse o celular, não tivesse sido assaltada também, mas... Pode ser. Mas o fato é que ela foi assaltada e o celular dela foi rastreado e não demorou 1 hora, já tinham prendido os 3 ladrões, que tinham escondido o celular num canto, no mato. Para voltar a recuperar depois. É isso mesmo. Olha, cada celular que você usa, quando a gente dá notícia aqui de teve deslocamento para São Paulo, né? O Google dá a informação. Como é que ele dá essa informação, temos deslocamento com tanta exatidão e tal? Porque, na realidade, ele está usando, literalmente, dezenas de milhares de veículos que estão indo para São Paulo ou para qualquer lugar. Né? E cada celular daquele é um localizador e ele vai tirando a média, tanto que ele sabe, por conta própria... Eu perguntei uma vez, os órgãos de trânsito nossos aqui em Taubaté informam o Google quando muda a direção na cidade, a mão de trânsito? Que fala lá sabe. Não informamos nada. Ele descobre sozinho. Ele começa a observar o sentido dos carros andando, ele descobre que aquela rua tem uma mão ou tem outra. Sozinho, né? Não precisa ter informação do poder público. Então, cada celular é um localizador. Agora, por um lado, a sua localização pessoal, ele vai gravando. Então, se você está com o celular, e agora não adianta nem dizer que você desligou o celular, porque o celular tem a bateria embutida, você não sabe se ela realmente está desligada. Se ela tiver um mínimo de carga, ele continua informando onde você está, mesmo que você entre no Google e desative a localização. Eu fiz isso, falei, não quero que fique me localizando.
Desativei a localização há 2 anos atrás, agora eu liguei. Nesses 2 anos, não aparecia no meu celular, mas ele tinha gravado. Tá? Não tinha acesso. E com um grau de exatidão tal que ele informa se eu estou na... olha, o grau de exatidão às vezes é de 10 metros, que é impressionante. Então ele informa se eu estou na sala, perto da rua, ou se eu estou no quarto, nos fundos da minha casa. Ele sabe onde é que eu estou. Imagina isso. Imagina isso. A vantagem e o perigo disso. A vantagem foi que outro dia até citei aqui, eu levei uma multa indevida e aí agora eu estou recorrendo. Eu mostrei lá, olha, você disse que eu estive aqui em tal dia e eu, pelo meu localizador, eu não estive aqui. Né? Agora vamos ver se fosse nos Estados Unidos, aceitaria sem problema, que a tecnologia é considerada nos Estados Unidos, no primeiro mundo, que a tecnologia funciona, então serve como